Fala galera, bem-vindo para mais uma aula de História. E hoje é aquela aula que você está sonhando desde o sexto ano, quando a gente viu que a Igreja Católica cresceu, se desenvolveu e se tornou a senhora da Europa durante a Idade Média. E é nessa aula que as coisas vão começar a esquentar. Antes de nós falarmos sobre a reforma de Martinho Lutero, a gente vai começar a falar sobre a pré-reforma. A pré-reforma, nós temos que falar que a Igreja Católica ela está vendendo indulgências. Né? Nessas indulgências, nós estamos falando de doar terras para a igreja para ganhar um terreno no céu. Né? Nós também estamos falando de forçar os fiéis a comprarem uma lasca da cruz de Jesus. Eles vendiam títulos do clero para pessoas ricas, né, poderem ganhar prestígios religiosos. E eles vendiam a tão sonhada salvação. Eu sei que eu falo para vocês, cuidado com o anacronismo, cuidado olhar para o passado com olhos do futuro, do presente. Mas, né, é uma situação difícil, dado ao que nós sabemos. Pois bem, nesse período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, nós vamos ter uma classe que está crescendo, que está ascendendo, que é quem? Que são os burgueses, lembra? Os burgos, o desenvolvimento, e agora nós temos comércio, nós temos moedas, e eles estão acumulando fortuna. Porém, a entidade católica ela não curte o acúmulo de fortuna. É luxúria, é errado. E o burguês, ele quer enriquecer. E já vai começar a fomentar ideias, né? Ir contra. É importante isso para chegarmos onde nós queremos. Também vale lembrar que durante esse período, além de condenar o lucro, a Bíblia não tinha tradução, ela era em latim. E quem sabia ler latim? É mesmo, o clero, né? As missas, elas eram feitas de costas para os fiéis e em latim. E, cara, esse negócio da indulgência é complicado, porque você viu o primeiro item? Você tem que dar a sua terra para ganhar um pedaço de terra no céu. E os pobres, né? Os pobres ficam como? Né? Eu vou direto para o inferno porque eu não posso comprar isso? Então, esse debate ele está aumentando e essa pré-reforma vai ter 3 nomes importantíssimos. Mais ou menos, né, no espaço de 100 anos entre o século XIV e o século XV, irão surgir duras críticas do Jerônimo Savonarola, do John Wycliffe e do John Hus. Eles foram os pioneiros, os primeiros a quererem a reforma, a almejarem uma mudança. E adivinha o que aconteceu com os 3? Os 3 tentaram ir contra a igreja. Os 3 foram mortos. E é aí que vai surgir quem? A figura principal, que é a figura de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é o cara principal da nossa aula de hoje. Então vamos falar sobre ele. O Lutero, ele nasceu na Alemanha e durante a sua infância, ele jamais havia pensado em se tornar padre. Mas ao longo da sua juventude, em um temporal e uma noite muito chuvosa, com muitos raios, com muitos trovões, ele com medo, lógico, ele se escondeu embaixo da mesa. E ele falou para Santa Ana, se eu sobreviver a esse temporal, eu vou entrar para o clero. E foi o que aconteceu. Martinho Lutero não morreu. E ele entrou para o clero. Ele se alistou, né? Ele entrou para a ordem de Santo Agostinho e ele estudou muito, né? A gente pode falar que Martinho Lutero ele foi mestre e doutor em teologia. E em teologia eu estudo quem? Eu estudo a religião católica, que era o que tinha na época.
e eu estudo as Escrituras e o que está escrito na Bíblia. Então, Martinho Lutero, ele não era leigo, ele era totalmente um cara, ó, eu sei o que está escrito, eu sei a teoria. E, na prática, ele realizava missas. E tudo começou, assim, essa parada de reforma, quando Martinho Lutero fez uma viagem para Roma. E quando ele entrou em Roma, ele se sentiu enganado. Por que enganado? Porque ele viu que a igreja realmente estava praticando indulgências, vendendo coisas que não fazia sentido. Então ele para pensar que ele fala assim, a religião na teoria é uma coisa, mas na prática ela é totalmente diferente. E ele passa a viagem inteira pensando nisso. Quando ele volta para a Alemanha, ele martela 95 teses. Tipo, martelo, prego, ele martelou 95 teses. Tipo, 95 coisas que a Igreja Católica estava errada. E, cara, isso fez um barulho tremendo lá na Alemanha. Mas a Igreja Católica deixou ele um pouco de lado, achou que era piada. Mas entre as 95 teses, 3 se destacaram, que é a justificação pela fé, o sacerdócio universal e o livre exame da Bíblia. Vou rapidinho explicar para vocês o que é cada uma. A justificação pela fé é que a salvação é individual, que ninguém precisa ir lá e dar as coisas para ir para o céu. Não precisa comprar um terreno, não precisa comprar um santo. Você vai para o céu, dependendo dos seus atos e das suas ações. Você foi um cara legal? Bem-vindo ao céu. Se não, o sacerdócio universal é que todos poderiam falar diretamente com Deus, sem a intercessão do padre, sem um intermédio. Antes era eu para o padre, do padre para Deus. Agora não, agora eu posso conversar diretamente com Deus. Ligação direta, entendeu? E também quando eu falo de sacerdócio universal, eu posso orar pelo próximo, eu posso rezar, querer o bem dele. E isso era apenas o padre que fazia. Agora eu, um simples trabalhador, que sou religioso, eu posso conversar com Deus e orar para o próximo. E o livre exame da Bíblia, que é muito legal, é muito show, que ele fala assim, a igreja pode estar enganada, o padre pode estar enganado, ele pode mentir, ele pode esquecer, mas a palavra de Deus, o que está na Bíblia, é totalmente infalível. E como que a Igreja Católica é contra isso, Percebeu que ele está cutucando que as coisas estão esquentando? Bom, Martinho Lutero logo começou a ser levado a sério, porque fez barulho na Europa, Um padre católico querendo reformular a própria Igreja Católica? Como assim? Então, de piada, a igreja começou a levar Martinho Lutero a sério, que não era bobo nem nada, fugiu. E os nobres e os burgueses vão dar segurança e moradia para o nosso personagem principal, que é Lutero. Então, Lutero começou a enfrentar a igreja agora cara a cara. E a igreja estava falando, é mentira, ele é louco. E ele falou, eu preciso provar que eu estou certo, eu preciso provar que eu estou... Eu já sei. Eu vou o quê? Traduzir a Bíblia. Cara, pegou a Bíblia, você viu que ela é muito extensa, que são várias folhas. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Aí, o alemão letrado, ele pegou e outro... Cara, Lutero está correto. A gente está sendo enganado. O alemão que não sabia ler, ele ouvia o que os outros estavam falando. E começaram a apoiar o quê? A ideia de Lutero. Mais que isso, a Bíblia traduzida em alemão saiu da Alemanha e foi para outros cantos da Europa, que foi traduzida em inglês,
em espanhol e em outras línguas. Então, logo, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Se ela está perdendo muitos fiéis, ela está perdendo poder, ela está perdendo terras, ela está perdendo o lucro que ela condenava dos burgueses. Dá para entender? Legal? Bom, continuando aqui. Você consegue entender por que a burguesia está apoiando o Lutero? É simples. A igreja condena o lucro. As teses de Lutero não condenam. Eu vou apoiar quem? Eu, burguês, que quero enriquecer. Eu vou apoiar Lutero, é óbvio, não é? Então, Martinho Lutero ganhava cada vez mais apoio. Porém, ele já não era mais padre. A igreja o via como traidor. Percebeu que até agora a gente só falou de clero e de nobres e também um pouco de burguês? Falta a gente falar de quem? Dos camponeses, do pobre. E presta muita atenção nisso. Lá no campo vai ter um cara que também é teólogo, inteligentíssimo, né? Que é o Thomas Müntzer. O Thomas Müntzer, ele de certo modo, ele até fala, pô, ó, Martinho Lutero, tá certo, tá legal, ó, você ajudou bastante a gente. Mas ele fala duas coisas que vão totalmente contra. Primeiro, a criança, o neném, quando batizado, não vale, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então ele é contra o batizado de crianças. E agora é onde o bicho pega. Ele fala assim: todo homem nasce livre, porém a busca pelo lucro nos torna desigual. Mexeu com o lucro. Mexeu com o lucro. E lógico que o camponês, né, ele quer lucrar também. E ele vai apoiar o Müntzer. E em 1524, a gente vai ter um embate entre Lutero e Müntzer. Nobres e burgueses contra camponeses. Então, foi, como eu posso falar, uma disputa de rolar cabeças, porque ao final da guerra, Müntzer foi decapitado. Essa é a nossa aula de hoje. Você começou a ver que a Igreja Católica já começou a enfrentar alguém de frente. Ela sofreu a primeira reforma, que o burguês, que é aquele que concentra o lucro, não apoia mais, e há mais reformas para ver. Mas isso é coisa de outra aula. É um prazer estar com vocês aqui. Eu estava morrendo de saudade. E é isso, é nóis. Fiquem com Deus. Assistam o vídeo todas as vezes que for necessário. Slides e textos. Beleza? Até mais.